Tipo de sobrevivente. Parte 2. Autor: Stephen King. Narração: F.A. Santarém. 29 de janeiro. Nada para mascar hoje. Uma gaivota pousou perto do alto da pilha de rochas, mas fugiu voando, antes que eu chegasse perto bastante para dar-lhe uma rasteira. A minha barba começa a crescer e coça como o diabo. Se a gaivota voltar e eu conseguir pegá-la, vou arrancar-lhe os olhos antes de comê-la. Fui um danado de cirurgião, como creio já ter dito. Eles me botaram para fora. Francamente, chega a ser engraçado. Eles fazem qualquer sujeira, mas ficam revoltados, hipocritamente revoltados, quando alguém é apanhado fazendo o mesmo. Dane-se, Jack, desde que não seja eu. O segundo juramento de Hipócrates e Hipócritas. Eu havia juntado o suficiente com as minhas aventuras quando interno e residente. Presume-se que o cara então seja como um dignatário, um cavaleiro, segundo o juramento de Hipócritas, mas não acreditem nisso. Para poder instalar um consultório em Park Avenue. Foi também uma boa coisa para mim. Eu não tinha nenhum papai rico ou um patrocinador estabelecido, como tanto dos meus colegas. Onde pude pegar minha tabuleta de profissional, fazia 9 anos que meu pai estava na cova dos indigentes. Minha mãe faleceu 1 ano antes de ser cassada minha licença para clinicar. Aquilo foi um atraso de vida. Eu me envolvera em meia dúzia de esquemas com farmacêuticos do East Side, com 2 firmas fornecedoras de medicamentos e pelo menos 20 outros médicos. Os pacientes eram enviados para mim e eu enviava pacientes. Continuava operando e prescrevendo a correta medicação pós-operatório. Nem todas as cirurgias eram necessárias, porém jamais fiz uma contra a vontade do paciente. E nunca tive um paciente que lesse o escrito no receituário e dissesse: não quero isso. Ouçam, se a gente permitir, eles têm uma esterectomia em 1965 ou uma tireoide parcial em 1970 e 5 ou 10 anos mais tarde continuam tomando sedativos. Algumas vezes eu permitia. Não era o único, compreendam. Tais pacientes podem custear o hábito. Por outro lado, às vezes, um paciente tem problemas para dormir após uma cirurgia de pouca monta, ou problemas para conseguir pílulas da dieta, ou Librium. Tudo pode ser arranjado. Claro, e se não arranjassem comigo, arranjariam com mais alguém. Então, o pessoal dos impostos chegou a Loventown, aquele carneiro covarde. Jogaram-lhe 5 anos na cara e ele tossiu meia dúzia de nomes. Um deles era o meu. Vigiaram-me por algum tempo e, quando aterraram, eu valia muito mais do que 5 anos. Existiam alguns outros envolvimentos, além das fórmulas dos formulários em branco, do qual eu não desistira por completo. É curioso, mas eu não precisava mais daquilo, porém se tornaram um hábito. É difícil abrir mão de uma grana extra. Bem, eu conheci algumas pessoas, movi os cordões e atirei 2 sujeitos aos lobos. Ninguém de que eu gostasse, contudo. Os que entreguei aos federais eram verdadeiros filhos da mãe. Deus, que fome eu estou sentindo. 30 de janeiro. Hoje não há gaivota. Isso me recorda os avisos que às vezes vemos nas carrocinhas lá no subúrbio. Hoje não há tomate. Entrei na água até a cintura, levando na mão a faca amolada. Fiquei absolutamente imóvel no mesmo lugar
durante 4 horas com o sol batendo em mim. Por 2 vezes pensei que fosse desmaiar, mas contei retroativamente até passar a sensação. Não vi peixe nenhum. Não havia um só, nem para a amostra. 31 de janeiro. Matei outra gaivota, da mesma forma que matei a primeira. Estava tão faminto que não a torturei como havia premeditado. Tirei-lhe as tripas e a comi. Depois, espremi as tripas, que também comi. É estranho como sentimos a vitalidade renascendo. Eu começava a assustar-me. Deitado à sombra da grande pilha central de rochas, pensava ouvir vozes. A do meu pai, da minha mãe, da minha ex-esposa e, pior de tudo, também do grande cara que me vendeu a heroína em Saigon. Ele tinha uma voz ciciante, possivelmente devido a uma fenda palatina parcial. Vamos, dizia sua voz, vinda não sei de onde. Vamos, dê uma ceirada. Assim não perceberá que está com tanta fome. É uma beleza. Só que eu nunca me dopei, nem mesmo com pílulas para dormir. Loventhal se matou, eu contei? Aquele covarde enforcou-se com uma cinta no seu próprio escritório. Da maneira como eu vejo o assunto, na verdade ele prestou um grande favor ao mundo. Eu queria minha licença de volta. Algumas das pessoas com quem eu falei achavam que seria possível, mas iria custar uma nota bem alta. Mais do que eu poderia imaginar até. Bom, eu tinha comigo $40 mil em um cofre no banco. Decidi que precisaria correr o risco e modificar a situação. Dobrar ou triplicar aquela grana. Então, procurei Ronnie Anelli. Eu e Ronnie jogamos futebol juntos na universidade e, quando seu irmão menor se decidiu pela medicina interna, ajudei ele a conseguir uma residência hospitalar. O próprio Ronnie fazia preparatórios para direito. Não é engraçado? Quando estávamos crescendo, no quarteirão, costumávamos chamá-lo de Ronnie Legal, porque ele apitava todos os jogos de futebol e hóquei, enfim. Quem não gostasse das suas decisões em campo podia escolher ficar de boca fechada ou comer socos. Os porto-riquenhos do bairro o chamavam de Ronnie Carcamano. Tudo uma palavra só, Ronnie Carcamano. Isso chateava ele. Pois esse cara fez faculdade, diplomou-se em leis e foi aprovado sem a menor dificuldade da primeira vez em que se submeteu aos exames para advogar. Então, montou um escritório na antiga vizinhança, bem em cima do bar Aquário. Agora, posso fechar os olhos e ainda consigo vê-lo cruzando o quarteirão naquele seu Continental branco. Era o maior tubarão da cidade, em questão de empréstimos. Eu sabia que Ronnie tinha algo para mim. É perigoso, disse ele, mas você sempre pode cuidar de si mesmo. E se conseguir a licença de volta, eu o apresentarei a 2 sujeitos. Um dele é um representante estadual. Ele me forneceu 2 nomes. Um deles era o grande China, Reine Litsu. O outro era um vietnamita chamado Solon Nengo, um químico. Por um preço estipulado, testaria o produto do China. China era conhecido por suas brincadeiras eventuais. As brincadeiras eram sacos plásticos repletos de talco, de detergente em pó para limpar esgotos, de maisena. Ronnie dizia que um dia Litsu ainda seria morto por causa das suas piadinhas. 1º de fevereiro. Houve um avião. Voou diretamente em cima da ilha. Tentei subir ao monte de rochas e assinar para ele. Meu pé enfiou-se em um buraco. Aquele mesmo maldito buraco que me prendeu no dia em que matei a primeira gaivota. Fraturei o tornozelo. Fratura composta.
Foi como um balanço, uma dor indescritível. Gritei e perdi o equilíbrio, girando os braços como um louco, mas acabei rolando até embaixo. Bati com a cabeça e tudo ficou negro. Só acordei quando já era crepúsculo. Perdi algum sangue onde bati com a cabeça. Meu tornozelo havia inchado como um pneu e, de quebra, tive um caso sério de queimadura por exposição ao sol. Acho que se houvesse uma hora a mais de sol, eu acabaria com bolhas na pele. Arrastei-me até aqui e passei a última noite tiritando e chorando de frustração. Desinfetei o ferimento da cabeça, logo acima do lobo temporal direito. Coloquei ataduras, o melhor que pude. Foi apenas um ferimento superficial do couro cabeludo, mais uma concussão secundária, eu suponho. Porém, meu tornozelo foi uma coisa feia, envolvendo 2 lugares, talvez 3. Como vou perseguir as gaivotas agora? Só podia ser um avião em busca dos sobreviventes do Calas. Com a escuridão e a tempestade, o barco salva-vidas pode ter sido levado para quilômetros e quilômetros de distância do local do naufrágio. É possível que nem voltem mais por aqui. Céus, e como dói meu tornozelo. 2 de fevereiro. Fiz um sinal na pequena praia de areia branca no lado sul da ilha, onde o barco salva-vidas aportou. Levei o dia inteiro com paradas para descansar na sombra. Mesmo assim, perdi o sentido 2 vezes. Imagino que já tenha perdido uns 12, 13 quilos, em especial pela desidratação. Agora, contudo, de onde estou sentado, posso ver as letras que levei o dia inteiro escrevendo. Rochas escuras contra a areia branca, dizendo socorro, em letras de 1,5 metro de altura. Se outro avião passar, não me perderá. Se houver outro avião. Meu pé lateja constantemente. Continua inchado e muito vermelho em torno da fratura dupla. A vermelhidão parece ter aumentado. Amarrando apertadamente com minha camisa, alivio o pior da dor. Porém, ela continua forte, a ponto de eu antes perder os sentidos do que dormir. Comecei a pensar que talvez tenha de amputá-lo. 3 de fevereiro. A inchação e a vermelhidão estão piores. Vou esperar até amanhã. Se a operação se tornar necessária, acho que conseguirei levá-la a cabo. Tenho fósforos para esterilizar a faca molada, além da agulha e linha do estojo de costura. A minha camisa servirá como atadura. Além disso, conto com 2 quilos de sedativo, embora dificilmente do tipo que eu receitaria. Contudo, as pessoas o tomariam se pudessem consegui-lo. Podem apostar. Aquelas velhas damas de cabelos azulados cheirariam qualquer coisa se pensassem que isso as deixaria altas. Podem crer. 4 de fevereiro. Decidi amputar meu pé. Agora, há 4 dias que não como. Se esperar mais tempo, corro o risco de desmaiar, de choque e de fome, no meio da operação, com uma hemorragia que me levará à morte. Afinal, embora esteja um trapo, eu quero viver. Lembro de MacBride costumava dizer em Anatomia Básica. Nós o chamávamos de velho Mock. Cedo ou tarde, a pergunta se apresenta a todo estudante de medicina. Até que ponto o paciente suporta o choque de um trauma? Então, ele seguia o mapa do corpo humano com a sua ponteira, indicando o fígado, os rins, o coração, o baço, os intestinos. Reduzida a seu nível básico, senhores,
A resposta é sempre outra pergunta. Até que ponto o paciente deseja sobreviver? Creio que posso ser bem-sucedido. Tenho certeza. Acho que estou escrevendo para adiar o inevitável, mas ocorreu-me que ainda não terminei a história de como vim parar aqui. Talvez devesse preencher essa lacuna para o caso da operação dar errado. Levarei apenas alguns minutos e estou certo de que sobrará claridade, luz do dia, suficiente para a operação, porque segundo meu relógio, são apenas 9h30 da manhã. Voei para Saigon como turista. Parece estranho? Mas não devia. Ainda existem milhares de visitantes para lá todos os anos, independente da guerra de Nixon. Há pessoas que também gostam de ver destroços de veículos e brigas de galo. O meu amigo chinês tinha a mercadoria. Levei a Nengu, que a declarou material de pureza máxima. Ele me contou que Litsu tinha feito uma de suas brincadeiras 4 meses atrás e que a sua esposa voara em pedaços ao ligar a ignição do seu carro. Desde então, não houve mais brincadeiras. Fiquei 3 semanas em Saigon. Havia comprado passagem de volta a São Francisco em um navio cruzeiro, o Calas, camarote de primeira classe. Não que houve algum problema para subir a bordo com a mercadoria. Por uma certa quantia, Nengu arranjou para que 2 funcionários da aduana simplesmente me acenassem para ir em frente após a vistoria em minhas malas. A mercadoria estava acondicionada em uma sacola de voo que eles nem se deram ao trabalho de verificar. Vai ser mais fácil passar pela alfândega dos Estados Unidos, disse Nengu. Contudo, isso é um problema seu. Eu não pretendia fazer a mercadoria passar pela aduana dos Estados Unidos. Ronnie Anelli conseguira que um mergulhador fizesse um certo trabalhinho arriscado por $3.000. Eu deveria encontrá-lo. Agora que penso nisso, será que há 2 dias já se passaram? Não sei. Enfim, eu deveria encontrá-lo em um cortiço de São Francisco chamado Hotel São Regis. O plano era colocar a mercadoria em uma lata à prova d'água. Adaptados ao topo, haveria um timer e um pacote de corante vermelho. Pouco antes de atracarmos, a lata seria atirada ao mar, mas não por mim, certamente. Eu ainda procurava um cozinheiro ou um camareiro que aceitasse uma nota extra e fosse esperto, ou estúpido bastante, para ficar de boca fechada depois disso, quando o Calas afundou. Não sei como e nem porquê. Havia uma tempestade, mas o navio parecia enfrentá-la perfeitamente. Por volta de 8 da noite do dia 23, houve uma explosão em algum lugar abaixo dos convéses. No momento eu me encontrava no salão, e o Calas começou a adernar quase imediatamente. Para a esquerda, eles chamam isso de bombordo ou estibordo, não sei. Pessoas gritavam e corriam para todos os lados. Garrafas caíam das prateleiras no fundo do bar e estilhaçavam-se no chão. Um homem irrompeu dos níveis mais baixos, cambaleando, com a camisa queimada e a pele transformada em churrasco. O alto-falante começou a dizer às pessoas que se encaminhassem para os postos de barcos salva-vidas que lhes tinham sido designados durante o treinamento contra incêndio no início do cruzeiro. Os passageiros continuaram correndo de um lado para o outro. Bem poucos se tinham dado ao trabalho de comparecer ao treinamento. Eu não só compareci, como cheguei cedo. Queria estar na primeira fila. Compreendam, de maneira a ter uma visão total de tudo. Sempre dedico a máxima atenção a tudo quando se trata de conservar a minha pele. Fui ao meu camarote, peguei as sacolas de heroína e coloquei cada uma em meus bolsos da frente. Depois segui para o posto de barco salva-vidas número 8. Quando subi a escada para o convés principal, houve mais 2 explosões e o barco passou a inclinar-se ainda mais acentuadamente. A confusão predominava no ambiente. Vi uma mulher gritando com um bebê nos braços enquanto passava por mim.
Então, ela escorregou no piso cada vez mais inclinado, bateu com as coxas na murada e caiu fora do barco. Ainda a vi girar 2 vezes em pleno ar e iniciar um terceiro giro, antes de perdê-la de vista. Um homem de meia idade, sentado no centro do jogo de maréias, no tombadilho, arrancava os cabelos. Outro homem, em trajes de cozinheiro, horrivelmente queimado no rosto e nas mãos, cambaleava de um lado para o outro, gritando: "Ajude-me! Eu não consigo enxergar! Ajude-me! Eu não consigo enxergar!" O pânico era quase total. Transmitia-se dos passageiros à tripulação, tal qual uma doença. Lembro-me de que o tempo decorrido entre a primeira explosão até o real afundamento do Calas foi somente de 20 minutos. Alguns postos dos escaleres ou dos barcos estavam apinhados de gente gritando, enquanto outros se encontravam absolutamente vazios. O meu, no lado do barco que adernava, estava quase deserto. Apenas eu e um marinheiro comum, de rosto pálido e com espinhas. "Vamos logo botar esse filho da mãe na água", disse ele, os olhos girando loucamente nas órbitas. "Essa maldita banheira vai direto para o fundo." Não há dificuldade em operar essas engrenagens de um barco salva-vidas, mas em seu crescente nervosismo, o marinheiro emaranhou todo o seu lado da cordoalha. O barco desceu 2 metros, depois ficou pendurado à proa meio metro mais baixa que a popa. Eu ia aproximar-me para ajudá-lo quando ele começou a gritar. Conseguiu desemaranhar todas aquelas cordas e ficou com a mão presa ao mesmo tempo. A corda que se desenrolava raspou firme sobre sua mão aberta, arrancando-lhe a pele, e ele foi expelido por sobre a borda. Joguei a escada de cordas para baixo, desci por ela para apressadamente conseguir sair daquele inferno. Depois remei, algo que não havia feito apenas de maneira ocasional por prazer, ainda quando passava férias nas casas de alguns amigos. Agora eu fazia isso para salvar minha própria vida. Sabia que se não me afastasse o suficiente do agonizante Calas antes que ele afundasse, a sucção me levaria para o fundo com ele. Apenas 5 minutos mais tarde, o Calas afundou. Eu não escapara inteiramente à sucção. Precisei remar como um louco apenas para ficar no mesmo lugar. O navio afundou rapidamente. Ainda havia pessoas aferradas à murada da proa aos gritos. Parecia um bando de macacos. A tempestade aumentou. Perdi um remo, porém consegui manter o outro. Passei por toda aquela noite numa espécie de sonho, primeiro esvaziando a água do fundo, depois agarrando o remo e remando de maneira furiosa para manter a proa do bote na direção da próxima onda que se avolumava. Foi um inferno. Pouco antes do alvorecer do dia 24, as ondas começaram a ficar mais fortes atrás de mim. O barco arremeteu para a frente. Eu estava aterrorizado, mas eufórico ao mesmo tempo. De repente, a maioria das tábuas do fundo foi arrancada de sob os meus pés. Antes, entretanto, que o barco pudesse afundar, fui atirado para este monte de rochas esquecido por Deus. Eu nem ao menos sabia onde estava, não tinha a menor ideia da minha localização. Navegar nunca foi meu ponto alto. Contudo, eu sei o que tenho de fazer. Este talvez seja o último registro nesse livro, mas creio que terei êxito, de algum modo. Não tive sempre. Por outro lado, hoje em dia se fazem coisas espetaculares em matéria de próteses. Posso me virar muitíssimo bem com apenas um pé. Chegou a hora. A hora de verificar se sou tão bom cirurgião quanto imagino. Sorte. 5 de fevereiro. Já fiz. A dor era a parte que mais me preocupava. Posso suportá-la, mas pensei que, em minha condição debilitada, uma mistura de fome e agonia poderia levar-me ao desfalecimento antes que conseguisse terminar. A heroína, no entanto, resolveu isso completamente. Abri uma das sacolas e aspirei 2 boas pitadas sobre a superfície de uma rocha plana. Primeiro a narina direita, depois a esquerda. Foi como aspirar algo gelado e maravilhosamente entorpecedor que se espalhou pelo cérebro, de baixo para cima.
Aspirei a heroína assim que terminei de escrever nesse diário ontem. Isso foi às 9h45. Quando tornei a consultar meu relógio, as sombras se tinham movido, deixando-me parcialmente ao sol. Já eram 12h41. Eu havia cochilado. Nunca imaginei que isso poderia ser tão belo. Não entendo por que era tão desdenhoso antes. A dor, o terror, a infelicidade, tudo desaparece, deixando apenas uma calma euforia. Foi neste estado que operei. Naturalmente, houve muita dor, a maioria dela na parte terrena da cirurgia. Contudo, ela parecia desligada de mim como se fosse a dor em outra pessoa. Isso me perturbou, porém foi algo muito interessante. Dá para entender? Talvez vocês entendam se usarem uma forte medicação com base de morfina. Trata-se de algo mais do que a dor imprecisa. Induz a um estado de mente, a uma serenidade. Posso compreender porque as pessoas ficam viciadas, embora viciado me pareça uma palavra demasiado forte, mais comumente usada por aqueles que nunca experimentaram. Embora sentido a meio, a dor começou a tornar-se uma coisa mais pessoal. Fui invadido por ondas de vertigem. Olhava ansiosamente para a sacola aberta do pó branco, mas me forçava a desviar os olhos. Se repetisse a dose, teria uma hemorragia fatal, tão certo como se perdesse os sentidos. Em vez disso, contei retroativamente a partir de 100. A perda de sangue era o fator mais crítico. Como cirurgião, eu estava vitalmente cônscio disso. Nenhuma gota podia ser perdida de maneira desnecessária. Quando um paciente sofre uma hemorragia durante uma cirurgia no hospital, pode-se dar a ele uma transfusão de sangue. Eu não tinha tais luxos. O que estava perdido, até que a minha fábrica interna renovasse o suprimento. Eu não tinha pinça, hematócitos ou, ao menos, um fio cirúrgico. Iniciei a cirurgia exatamente às 12h45. Terminei às 13h50 e imediatamente mediquei-me com heroína, uma dose maior do que antes. Penetrei em um mundo cinza e indolor, lá permanecendo até quase às 5 da tarde. Quando saí dele, o sol aproximava-se do horizonte oeste, esbatendo uma ilha dourada através do Pacífico Azul até onde me encontrava. Nunca vi nada tão belo. Toda a dor valeu apenas por aquele instante apenas. 1 hora depois, cheirei uma pitada a mais, apenas para saborear e apreciar melhor o pôr do sol. Logo depois de escurecer, Um momento. Eu já lhes contei que estou sem comer nada há 4 dias. E que a única ajuda de que me vali na questão de restabelecer minha debilitada vitalidade foi o meu próprio corpo. Acima de tudo, não lhes disse incessantemente que a sobrevivência é uma atividade da mente superior? Não pretenderei justificar-me alegando que vocês teriam feito o mesmo. Em primeiro lugar, o mais provável é que não sejam vocês cirurgiões. Mesmo que tivessem a par da mecânica da amputação, poderiam manejar tão mal a situação de que, de qualquer modo, iriam sangrar até a morte. E mesmo que suportassem a operação e o choque do traumatismo, talvez a ideia nunca penetrasse nas suas mentes pré-condicionadas. Não faz diferença. Ninguém vai saber. Meu último ato, antes de deixar a ilha, será destruir este livro. Fui muito cuidadoso. Lavei-o minuciosamente antes de comê-lo. 7 de fevereiro. A dor foi terrível, lancinante de quando em quando. No entanto, creio que a arraigai da comichão à medida que se inicia o processo da cicatrização tem sido o pior. Essa tarde
Fiquei pensando em todos os pacientes que se queixavam de não suportarem a terrível e inacossável coceira da carne em falta. Eu sorria, dizia que eles no dia seguinte iam se sentir melhor, pensando comigo mesmo como eram lamentosos e moles os bebês. Agora eu posso compreender. Por vezes, estive perto de rasgar e arrancar as ataduras feitas com minha camisa e coçar. Cravar os dedos na carne viva e macia, puxar aquelas ataduras rudes, deixar o sangue esguichar para a areia, qualquer coisa, tudo, enfim, qualquer coisa, para ficar livre dessa enlouquecedora, dessa horrível coceira. Em tais momentos, eu contava regressivamente, começando em 100, e cheirava heroína. Não faço ideia da quantidade que já lancei no meu organismo, porém sei que tenho ficado dopado quase continuamente, desde a operação. A heroína diminui a fome, como sabe. Mal tenho consciência de estar com fome, de estar faminto. Existe um vago e distante vazio, algo longe que sinto. Parece que é no meu estômago, às vezes parece que não. Eu poderia facilmente ignorar isso, porém, não posso continuar me dando esse luxo. A heroína não possui um certo valor calórico que possa ser medido, muito menos utilizado com satisfação pelo organismo. Eu estive me testando, rastejando de um lugar para o outro, medindo as minhas energias. Sinto que minhas energias estão acabando. Oh meu Deus, eu espero que não seja preciso, mas tenho pensado na possibilidade de outra cirurgia. Mais tarde naquele dia, outro avião sobrevoou minha ilha. Alto demais dessa vez. Muito alto. Não pôde ser útil para mim em nenhum sentido. Eu birrei, eu gritei, espernei, acenei para ele. Então ele desapareceu. Eu chorei. Está ficando muito escuro para enxergar. Comida. Tenho pensado em todos os tipos de comida. A lasanha de minha mãe, pão de alho, lagosta, escargot, filé mignon, pêssegos em calda, grelhado à moda de Londres, a enorme fatia de bolo inglês e a concha de creme de baunilha feito em casa que nos dão de sobremesa no Mother Crunch da Primeira Avenida, pãezinhos quentes, salmão defumado, molho acebolado, batatas fritas, presunto defumado com rodelas de abacaxi, chá gelado, sorvido em longos goles. Batatas fritas faz a gente lamber os beiços. 100, 99, 98, 97, 96.